Bom, coronariografia esquerda, né? Técnica por punção da femoral, provavelmente femoral direita, né? Catéter subindo na aorta, no ósseo da coronária esquerda, né? A coluna está à esquerda, em oblíqua direita, né? Então isso aqui é a artéria descendente anterior, tá? Já dá para ver que tem lesão proximal da descendente anterior, lesão proximal severa, pré-estente, né? Esse aqui é um estente da DA. Tem lesão intraestente, aqui ó, distal, e tem uma lesão pré-estente proximal, logo antes da saída da primeira diagonal e do primeiro grande ramo septal. Parece ter a coronária direita fechada, porque tem evidente circulação colateral, pelo menos grau 2, para a coronária direita. Esse aqui é o ramo VP e o ramo DP, né? Vamos ver lá. Aqui ficou ruim para ver a circunflexa. Aqui dá para ver melhor a circunflexa. Ele abriu um pouco mais a projeção. Tronco da coronária esquerda, artéria circunflexa, um ramo marginal alto, né, grande. A continuação no ramo AV, né? E a artéria descendente anterior com lesão proximal que a gente tinha visto na projeção anterior. Primeiro ramo septal e em seguida o ramo diagonal. Olha lá. Ok? Uma lesão no ósseo dessa primeira marginal, parece. Precisa definir melhor a nossa projeção. E olha lá. Tem colateral para coronária direita. Ok? Vamos ver outra projeção para a gente ver a circunflexa. Aqui já a coluna é oblíqua esquerda, a DA desce para o lado esquerdo, tá? A gente vê aqui tem um ramo septal longo, como a gente viu, ramo diagonal que tem lesão também. Tem lesão proximal do ramo diagonal e uma lesão pré-estente da DA, uma lesão concêntrica. A artéria circunflexa aqui eu não consigo ver bem. Aqui eu consigo ver melhor a artéria circunflexa. Uma crânio caudal. Esse aqui é o tronco, não tem lesão no tronco. Artéria descendente anterior, artéria circunflexa, com ramo marginal bem alto, né? Me parece ter lesão proximal, lesão de ósseo. Acho que sim. Não sei quanto é que ele quantificou, mas parece pelo menos moderada. Coronária direita, como a gente já imaginava, fechada no terço médio, né? E tem lesão proximal também, mas está fechada no terço médio. Deixa eu só ver aqui essa CX. Lesão moderada. Ok. Então, coronária direita fechada, colateral DACD grau 2. Lesão moderada na proximal de circunflexa. E DA com duas lesões, uma proximal de terço médio significativas. Em que época foi optado por tratamento clínico? E quem optou por tratamento clínico? Vocês têm certeza que isso foi discutido em sessão? Absoluta certeza? Eu acho que esse caso não foi discutido em sessão. Acho pouco provável. Isso é informação de cirurgião, né? Eles que me perdoem, fique assim. Essa informação, eu acho que a primeira possibilidade desse doente ter passado em sessão e ter concluído isso é zero. Conheço todas as pessoas que estão aqui. Essa possibilidade aí é zero. Até porque esse caso desculpa o mau jeito, é primário, né? Então, assim, isso aí não cabe, né? Esse doente é obviamente indicação de revascularização. E é cirúrgico, né? Então, se o cirurgião não quiser, você fala assim, você troca de cirurgião, né?
Você não contraindica o doente, não. Você só troca o cirurgião e pede para o outro operar. Então, é óbvio, né? Triarterial com sintoma, com a estenose estente, 2 estentes de DA, estentes longos, né? Não tem discussão, né? Tá? A minha discussão é se trata marginal. Ali é que é outro ponto. Porque esse tipo de doente, assim, se você está numa sala de hemodinâmica hoje moderna, você sai da sala com a definição das lesões. Então, assim, pelo menos um FFR, um ultrassom. Nesse caso, eu não passaria FFR. Eu passaria ultrassom para definir a área de lesão, porque se vier FFR negativo e com ultrassom, com área de lesão importante, eu prefiro revascularizar, já que eu vou revascularizar as outras, né? Então, seria mamária para DA. Provavelmente, se aquela diagonal, precisa ver melhor se a diagonal é boa, tem que tratar a diagonal. Aquela primeira marginal da circunflexa e a DP da CD, né? Então, tecnicamente seria isso aí. Bom, mas coloquem a posição de vocês. Eu acho que é um paciente que tem que ser mexido de alguma forma, porque ele já teve aqui, eu não estava aqui em maio, não participei, eu nem sei se realmente foi apresentado. Em julho eu sei que ele veio e que eu já estava aqui e já tinha sido definido, tinha me dito que tinha sido definido em sessão, a gente otimizou e ele foi embora. O fato é que agora ele tá assistindo dor ao repouso. Eu só pondero uma coisa, na verdade eu acho que a cirurgia é o melhor tratamento para ele, é porque a ponte vai ser colocada já bem distal na descendente anterior, né? Eu tenho uma dúvida se o tanto, porque aquela septase, aquela diagonal, tudo surge no meio da lesão, né? Se enche retrógrado, se coloca uma ponte sequencial, ou se pondera outra coisa, estente farmacológico dentro das lesões. Isso é uma dúvida. Em tese, não, né? Eu acho que talvez revascularizar a diagonal. A septal, ninguém revasculariza, né? Então, o que se pondera, e tem gente que advoga isso, é que no segundo tempo tem gente que advoga tratar também o leito nativo. Então, tem algumas correntes, pessoal de Cleveland, por exemplo, lá do Ivan Franco, tal, eles pós-revascularização eles têm tratado leito nativo também, em algumas circunstâncias. A gente não tem subsídio nenhum teórico sobre isso, né? Sobre literatura, tudo. Então, teoricamente, esse enchimento vem para o colateral, ou vem retrógradamente. Se você botar uma ponte mais distal, se isso vai apressar a fechar o estente proximal, eu não sei te dizer. Então, acho que ninguém sabe, né? Então, teoricamente, não. Se bem a lesão não vai ser tão distal, né? Porque ele tem uma DA bem longa, é de terço médio, né? Eu acho que acaba enchendo retrogradamente. Mamária para DA, a dúvida é aquela diagonal. Se o cirurgião achar que a diagonal é grande no ato operatório, tem que tratar a diagonal, porque a lesão da DA é proximal. Safena CD, ele não é diabético, né? E qual a idade dele? Esse é doente para 2 mamárias, viu? Então, assim, sem diabetes, com lesão daquela marginal daquele tamanho, marginal, mamária direita para marginal esquerda, que pega, e mamária DA para descendente anterior, talvez sequencial com a diagonal. Depende da abertura da diagonal para ver se isso é possível. Senão, tem que estar safena na diagonal. Ok? Um paciente que tem indicação de revascularização pelo padrão arterial e pelo sintoma. O tipo de revascularização, ele já teve a chance de uma abordagem menos invasiva, que é a posição de estente, e não foi bem com essa técnica, com a ressalva de que foi um estente não recoberto. Vai continuar sendo estente não recoberto, ele continua sendo paciente do SUS, não vai colocar mesmo recoberto, né? Mesmo se fosse um paciente privado, eu indicaria por cirurgia de revascularização do miocárdio. O leito distal é muito bom, a descendente anterior tem um bom calibre, acho que vai ter
bom sucesso. A coronária direita tem uma chance, eu acho que de mais de 90% de não ser revascularizada. Os pacientes que a gente vê nessa situação aí, tanto aqui no Hospital das Clínicas quanto fora, muito raramente são revascularizados a coronária direita. A gente manda o paciente para a cirurgia com a esperança de que ele seja revascularizado o máximo possível, mas esse tipo de coronária aí quase nunca eles revascularizam. A lesão naquele ramo lá, que é um ramo intermédio, marginalis, diagonalis, eu fiquei em dúvida se era moderada ou severa. Assim, eu não entendo porque aqui no laudo aqui ele fala, né, de primeiro marginal de 40% proximal, o segundo ocluído, e não fala daquele ramo lá que é a lesão entre moderada e severa. Como a gente não tem FFR e nem ultrassom intracoronária, na dúvida revascularizaria. É um ramo grande, importante, irriga uma parte grande do miocárdio, né? Então mandaria para cirurgia, mandaria para cirurgia para tratar esse marginal, esse ramo intermédio e a descendente anterior. Então fica definido, né, por cirurgia. Bom dia, meu nome é Ricardo, eu vou apresentar mais um caso aqui na sessão de hoje. Pode passar. A paciente feminina, 59 anos, era procedente aqui de Fortaleza. A queixa principal dela é a labilidade pressórica. A história dela começou há mais ou menos 8 anos, quando ela começou a apresentar picos de hipertensão com hipotensão. Ela apresentava quadros de hipotensão pela manhã e hipertensão no final da tarde. Os quadros de hipotensão vinham em conjunto com lipotímia, escurecimento da visão e astenia. E de hipertensão, uma cefaleia holocraniana em peso. Esses sintomas eram espaços, era uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, e isso há 8 anos. No último ano, ela começou a apresentar esses quadros diariamente, foi quando ela procurou atendimento médico. Ela foi primeiro num posto de saúde, que o médico lá do posto passou hidrocloro e propanolol para ela. Ela não sabe qual foi a dose do propanolol, e ela foi refratária ao tratamento. Aí ele encaminhou ela para o serviço de cardiologia. No serviço de cardio, ela foi tratada com atelonal e losartana. Eu também não sabe dizer mais ou menos as doses dos medicamentos, sendo refratária ao tratamento. Aí ela foi encaminhada para o serviço de endócrino aqui do hospital. Os quadros de hipotensão. Força, é isso? Isso, ela faz hipotensão, na verdade, essa é a história da endócrino, né? Ela faz hipotensão quando ela fica em pé, e quando ela deita, ela faz hipertensão. Tá, quando ela deita, ela fica hipertensa, fica hipotensa em pé. Tá. Antes da cirurgia. Tá, então não tem nada a ver com exercício aí, né? Essa é a história que veio da endócrino pra gente. E você colheu essa história assim? Não. Não, então não bote. Né? Então assim, nunca reporte o que não é o que você vê. A história clínica ela é pessoal e não deve ser transferível, né? Então nos episódios hipertensivos tem cefaleia, peso não, tá, tudo bem. Ok. Pode continuar. Pronto, ela veio aqui para o serviço da endocrinologia. Ela nega patologias prévias, G2, P2A0, os 2 partos vaginais sem intercorrências, mora com o companheiro e com a filha. A mãe falecida aos 83 anos, com complicações da diabetes, e o pai saudável aos 94 anos. Tem um irmão falecido por neoplasia de orofaringe, que era tabagista, e uma irmã falecida por neoplasia intestinal, que ela não sabe especificar qual. Ela nega o uso de drogas ilícitas e de tabagismo, mas ela refere a etilismo dos 15 aos 63 anos. Ela tomava mais ou menos 2 litros de destilado por final de semana. Passando aqui. No exame admissional, o estado geral bom, hidratado, normocorada, consciente e eupneica. A PA em decúbito deu 210 por 115, sentada 180 por 110, em ortostase 135 por 90. Pele fêmea sem alterações, ela tem um IMC alterado, com circunferência abdominal de 104,
Tireoide normal palpável, sem linfodomegalias a auscultação cardíaca dela fisiológica, quer dizer, exceto pela uma hipofonese de bolhas, que eu acredito que seja por causa da obesidade. Frequência 69, ausculta respiratória também normal, abdômen globoso, indolor, inocente. Também bem perfundida e sem edema. Decúbito, sentada e ortostase. Tá. Esse é do exame admissional dela. Você quando entrou no hospital? Entrou no hospital pela primeira vez, em junho. Basicamente sem nenhuma alteração importante nos exames laboratoriais gerais. Aí foi pedido na internação dela a dosagem de cortisol, aldosterona, metanefrinas e catecolaminas urinárias. Nenhuma deu muito alterada, né? Eu botei os valores dela e os valores de referência ao lado. Aí, apesar disso, ela tem uma imagem no ultrassom abdominal, foi visto um nódulo sólido suprarrenal medindo 2.4 por 2.4 centímetros. E foi pedido, e por isso foi pedida a ressonância, que deu uma imagem nodular adrenal direita, medindo 3.4 por 2.7 por 3.2, com sinal heterogêneo em T2, restrição à difusão e captação heterogênea de contraste, tendo queda de sinal em sua porção central na sequência fora de fase, e ele pediu para considerar como hipótese carcinoma e fazer diferencial com o feoculocitoma. Ela fez um cateterismo que também deu sem nenhuma alteração, coronárias normais. O filme está aqui, se alguém quiser. Se alguém quiser ver. Não tem eco. Não, aí vai continuar. Então ela teve alta da endócrina no final de junho para fazer o alfa bloqueio e o beta bloqueio e vir fazer a cirurgia. Ela teve alta e voltou agora no final de julho para o internamento aqui na endócrina. Foi feita a operação dela, uma adrenalectomia total à direita, sem nenhuma intercorrência. E ela após a cirurgia, ela continuou evoluindo com essa labilidade pressórica, sendo que agora ela deixou de ter picos hipertensivos, passou a variar entre normotensa e hipotensa. E aí ela foi transferida aqui para cardiologia, porque o pessoal da endócrino não estava conseguindo manejar e pediu para ser visto aqui na cardiologia. No mapa a foto ficou ruim, mas ela não fez o pós-cirúrgico, ela fez o pré-cirúrgico, que deu 58% de sistólica alterada e a frequência deu dentro do normal. Fez pós-cirúrgico? Não, assim, no final de semana ela teve pico hipertensivo, ela chegou a 180 por 100. Mas ela foi indicado para ela iniciar uma dieta, colocar mais sal na dieta, né? E fazer hidratação. Ela recusou a hidratação venosa e mas estava aceitando via oral. Aí ela fez esse pico e ela voltou a tirar o sal da dieta. Aí ela voltou no domingo já ficou sem pico hipertensivo, mas do mesmo jeito, com hipotensão e normotensão. Primeiro, essa paciente tem 59 anos, é mulher, parece que obesa, não é isso? E primeira coisa que do ponto de vista clínico, ela não tem diagnóstico de feocromocitoma. Essa é a primeira coisa. Quer dizer, eu não vi o anátomo patológico, não saiu ainda, mas do ponto de vista clínico, tem uma ressonância aí que fala de uma captação inadequada. Até estranhei o laudo da ressonância, porque em geral, os feocromocitomas são benignos. E o que eu queria saber é a densidade do nódulo, pra gente, o perfil do nódulo, para a gente saber se isso é ou não sugere malignidade, porque ele fala em carcinoma ou então são apresentações completamente diferentes, né? Os feocromocitomas, a maioria deles são benignos e tem uma apresentação
radiológica diferente. Segundo, ele não tem diagnóstico, essa paciente não tem diagnóstico de febrocarcinoma. Primeira coisa, assim, essa variabilidade pressórica, ela não fecha o diagnóstico. É muito mais comum, em indivíduos que têm desautonomia primária, eles costumam ter hipertensão ao deitar. Inclusive tem algumas formas de paramiloidose, por exemplo, em descendentes de portugueses, que isso é relativamente frequente. Eu já vi alguns casos em pessoas de ascendência portuguesa que tem hipertensão deitada, hipotensão de pé, e aí o tilt test é muito interessante, porque ajuda a gente a diferenciar o que é desautonomia pura, o que é POTS, né, que está associado a uma hipovolemia importante. A parte desses doentes tem hipovolemia absoluta, e um dos tratamentos é aumentar a volemia do doente para melhorar o controle da pressão, e outros têm só taquicardia postural ortostática associada à hipotensão, e um percentual desses doentes, eu não conheço, tem desautonomia associada à atrofia de múltiplos sistemas, que no começo pode não aparecer, parkinsonismo chamado Scheidegger, não sei se vocês já ouviram falar, né? Então tem ainda aqueles indivíduos que têm desautonomia associada à enxaqueca, né? E alguns indivíduos que têm desautonomia associada às doenças infecciosas prévias, né? Virais ou autoimunes, né? Inclusive hoje está se descrevendo uma forma de desautonomia associada à fibromialgia, que a gente achava que teoricamente era benigno. Cada vez mais a gente vê isso do ponto de vista clínico e está descrito na literatura moderna. Não sei se vocês já chegaram a ver, né? Alguns desses doentes têm fibromialgia como diagnóstico e tem desautonomia associada, e do ponto de vista o tilt define muito bem isso, porque inclusive diferencia das formas vasovagais, porque o mecanismo da síncope vasovagal, não sei se vocês sabem, estudante, como né? O que precede a hipotensão é uma descarga adrenérgica importante e uma hiperresponsividade da ação do vago. Então, quando você aumenta a atividade do vago, paradoxalmente, né, porque o organismo interpreta como se tivesse hipovolemia, né? Então, é um pouco diferente do desautonômico, porque ele cai progressivamente de forma, às vezes até o doente chocar. Outras formas são indivíduos que manipularam cabeça e pescoço, às vezes por irradiação ou cirurgia, né? Eu lembro bem de um caso que me mandaram há muitos anos atrás. O sujeito fez um esvaziamento ganglionar e começou a não conseguir ficar de pé. Ele ficava de pé e ele chocava, né? Porque levou o baro junto no esvaziamento ganglionar. Ele foi lá e levou o baro, né? E o indivíduo fica com desautonomia por deficiência do baroreceptor, né? Do ponto de vista de monitorização eletrocardiográfica contínua, o que você vê é uma redução da variabilidade do RF, porque ele perde o controle do baro, né? E eles ficam a desautonomia bem clara. Então, uma coisa interessante é ver Holter e ver mapa, mas ver também o tilt. Esses indivíduos são extremamente complicados de manuseio, porque a gente fica querendo tratar a hipertensão quando ele deita, e uma técnica é ele dormir um pouco com a cabeceira elevada, para diminuir um pouco essas variabilidades. Tecnicamente é difícil tratar isso, né? Não tem uma situação. Eu tenho 3 doentes com atrofia de múltiplos sistemas, com Scheidegger, e para você ter ideia, tem uma das doentes que mede a pressão 12 vezes por dia. Tem um auxiliar que mede 12 vezes por dia. Às vezes ela ainda descompensa, vai no consultório, sincopa, e o manuseio é tecnicamente complicado. Eles evoluem tardiamente para quadro demencial, mas o que faz como é atrofia de múltiplos sistemas, não sei se vocês já viram algum diagnóstico diferencial com Parkinson. Foi descrito pelo Scheidegger, em mulheres principalmente, né? E formas de parkinsonismo precoce, né? Sem ser Parkinson primário. Então, esse perfil desse doente, eu
a gente precisa ver se isso não é incidentaloma. Eu, na verdade, estou na frente de uma paciente que tem desautonomia. Do ponto de vista ecocardiográfico, é normal, totalmente normal. O eletro é normal dessa doente? Eletro é normal. E o eco é normal. Não tem aumento dos átrios, nada disso não, né? Tem dê uma olhada, se não me engano, no Dr. Ramírez, há uns 10 anos atrás, publicou uma série de indivíduos descendentes de portugueses que moram em São Paulo, que tem uma forma de amiloidose ligada à ascendência portuguesa, todos eles com desautonomia dessa forma, hipertensão deitada, hipotensão de pé. Acho que está publicado nos arquivos há algum tempo. Sem medicação. Aí eu acho que a gente tem que documentar bem. Tem que tirar tudo, fazer um tilt, para a gente ver o que acontece. Ensinar a doente a dormir com a cabeceira elevada, porque isso diminui essa variabilidade, né? Esse estresse hipotensor. Se o doente for muito sintomático, tem alguns indivíduos que são volume depletados. Esses indivíduos devem usar fluidocortisona, né, no tratamento, mesmo estando hipertenso, né? E às vezes o que eu faço eu uso um pouquinho de antihipertensivo antes da hora de dormir. Eu dou fluidocortisona no período, na hora eu dou um pouquinho de, mas isso aí tem que ser titulável. Mostra aí. Mas pelo jeito aí não tem a clínica clássica do FEL, né? De palidez, né? Sudorese, né? O que é um pouco estranho, você ter tanta hipertensão e ter poucos sintomas. Em geral, esses doentes têm sintomas associados. Bom, mas pode. A outra coisa é que, assim, carcinoma primário da suprarrenal, pessoal, é muito raro. Isso é uma entidade, eu acho que precisa até levantar aí, eu não lembro. Em geral é metástase, né? Se você acha que aquilo, você vai atrás de metástase no outro canto, né? Se isso fosse verdade, eu acho que o que tinha que ter sido feito era um PET, para ver se capta na suprarrenal, né? Para a gente ver quanto capta também, porque tecnicamente é um pouco complicado. Quando eu vejo imagem que parece metástase, que parece tumor maligno na suprarrenal, a primeira coisa que eu penso é em tumor de pulmão, de cara, né? Que é o tumor que mais dá metástase para suprarrenal, né? Então, e alguns deles com insuficiência adrenal, raramente, né? Ou associada a doença infecto-contagiosa. Ok. Isso, bom pessoal, bom dia, né? A gente vai só fazer um breve comentário a respeito dessa situação. Na verdade, esse caso foi chegado até a gente, né, vindo da endócrina, com já o diagnóstico de feocromocitoma já tratado, né? Mas ainda com essa labilidade de pressão. Então, a questão do feocromocitoma, ela deve ser sempre levantada, né, para os pacientes em que tem uma certa labilidade com essa flutuação dessas pressões arteriais e os sintomas ou sinais, né, de uma liberação adrenérgica, já que é um tumor neuroendócrino. Ou seja, palpitação, sudorese, né, tem aqueles sintomas clássicos, né, cefaleia. E a questão desses paroxismos, dessa hipertensão, ela está presente em 30% desses pacientes, né, e algumas situações podem estar induzindo, ficar em pé, esforço, palpação abdominal, geralmente está associado a alguma dessas situações, né. Esses paroxismos, ele tem aquelas tríades clássicas, né, que são palpitações, sudorese e a cefaleia, que duram em torno de 15 a 20 minutos, né. Tem também aquela regra, né, clássica, né, que, ou seja, 90% são unilaterais, 90% são benignos e 90% estão nas suprarrenais. Mas tem uns 10% de cada uma. 10% são malignos, 10% são bilaterais e 10% também pode estar fora das adrenais. A hipertensão sustentada ela ocorre em 50% dos pacientes. Apenas 30%, como a gente viu lá em cima, ocorre de forma paroxística. E ela frequentemente está associada a uma hipotensão postural devido a uma vasoconstricção do leito vascular. Como o Dr. Alberto bem falou, na verdade existem várias situações em que a gente tem que lembrar, né, diante de um paciente que tem esses sintomas. Então, como diagnósticos diferenciais, a gente vai lembrar
Primeiro, da hipertensão arterial lábio, né, hiperdinâmica, de angina, edema agudo de pulmão, taquicardia paroxística, ansiedade, síndrome do pânico, enxaqueca, tumores e traumas cerebrais, porfiria, desautonomias, hipertiroxicose, tirotoxicose, síndrome do climatério, uma hipoglicemia, diabetes mellitus, síndrome carcinoide, hipertensão arterial pós-cirúrgica, crise hipertensiva associada a medicamentos, ou retirada deles. Bom, ainda nos conceitos, né, a gente lembra que a metanefrina plasmática livre ela é o exame que melhor define, né, a presença de fenocromossoma nesses pacientes. Mas normalmente o que a gente utiliza são as catecolaminas plasmáticas e as metanefrinas urinárias, né, de alta sensibilidade também, em boa especificidade. Eu só coloquei para lembrar que os usos alfa-adrenérgicos também estão relacionados a uma queda dramática da PA. E serve até como auxílio no diagnóstico também. Bom, uma vez que é feito o diagnóstico de fenocromostoma, né, ele deve ser localizado. Aí a gente vem para as imagens, né? Você achou que era fenocromostoma, tinha os sintomas, tinha as metanefrinas positivas. Aí vamos para as ressonâncias e tomografias, né, de contraste. Ali em cima eu coloquei só como exemplo, não é o caso dela, né? Mas na suprarrenal do rim esquerdo lá tem uma massa. E na dúvida, né, lembrando que possa estar em outras localizações fora da adrenal, fazer a cintilografia com essa MIBG. Né? No caso ali, mostrando bem a imagem, no caso à esquerda, né, aquela região ali, e aqui à direita, quando é feito na parte posterior do paciente. Na tireoide e na bexiga são outros locais de captação também, aqui e aqui. Mas a gente vê bem nitidamente essa imagem. Obrigado. Eu vou passando aqui. Bom, o tratamento, ele basicamente é a ressecção cirúrgica, né? Definiu que é fenocromostoma, então partir para a cirurgia. É o caso onde o tratamento é definitivo. Bom, nos casos em que não é possível o tratamento cirúrgico, ou seja, a metástase, né, estão também presentes em outras regiões, você também pode optar pelo tratamento clínico, né, que isso ajuda a reduzir esses sintomas paroxísticos e diminui as lesões dos órgãos-alvos. Né, isso melhora muito a qualidade de vida do paciente. Em alguns casos, né, essas substâncias inibidoras das síntese de catecolaminas, elas também podem ajudar. Né? O Denser, 250 mg, dois comprimidos, né, de 6 em 6 horas, pode ajudar a reduzir até 80% os níveis de catecolaminas e aliviar as manifestações clínicas da doença. No controle pré-operatório, a gente lembra que 2 semanas antes, né, é feito o alfa-bloqueio. Geralmente, o ideal seria essa fenoxibenzamina, mas não tem aqui no Brasil, e se faz comumente a prazosina. Após, né, o início da medicação do alfa-adrenérgico, após alcançar o efeito alfa-adrenérgico, você inicia o beta-bloqueio. No intraoperatório, o controle geralmente, quando ocorre picos hipertensivos, ele é feito com niprid. E no pós-operatório. As principais complicações são hipotensão e hipertensão e pelos níveis persistentes das catecolaminas. Ainda no tratamento, né, os pacientes que são submetidos à remoção total, né, eles devem ter remissão completa da doença, desses sintomas. Bom, mas muitos pacientes eles podem apresentar, ainda mantendo esses níveis de hipertensão. Devido ao que o Dr. Alberto citou, né? Ou seja, já há uma hipertrofia vascular remanescente ou alterações funcionais renais, e por isso necessitam de controle clínico, né? Como o Denser, por exemplo, iria ajudar. Lembrando que a presença de hipertensão ela também pode ser causada pela presença de restos tumorais ou metástases. Era só isso mesmo que eu tinha para falar. São interessantes, né? Sim. Aqui, ó. Eu vou passar aqui. Bom, só chamar atenção para 2 doenças que frequentemente fazem diagnóstico diferencial com desautonomia. Uma porfiria, né? Tá? Na forma com acometimento neural,
e a síndrome carcinoide, que hoje é uma doença com múltipla apresentação, né, pessoal? Então, hoje a gente não classifica mais como no passado. Tem uma série de hormônios que podem ser produzidos nesses quadros carcinóides. A maioria desses doentes são sintomáticos, né? Então, a classificação da doença carcinóide, não sei se vocês já leram, modificou um pouco, né? É diferente do passado, que a gente via só aquele indivíduo que tinha metástase hepática, né? E fazia manifestação com insuficiência tricúspide e tal. Aliás, é um diagnóstico diferencial importante de insuficiência tricúspide isolada. Quando você vê insuficiência tricúspide isolada, a primeira coisa que a gente pensa é se não tem nenhuma doença valvar primária, em carcinoide associada à insuficiência tricúspide, né? Em geral, esses doentes têm manifestação do sistema digestivo, né? Ou Cushing, né? Associado, que também dá hipertensão. Eu já vi alguns casos de tumores produtores de ACTH com doença primária pulmonar, né? E o que se dosa hoje é 5-hidroxidolacético e cromogranina, né? Mais frequentemente. 90% desses indivíduos têm cromogranina positiva, né? E quando você não acha e faz metildobenzoguanidina e dá negativo, você pode fazer cintilografia com octreotide, né? Ou fazer ressonância com DOPA, né? Que é como você dá diagnóstico diferencial. Uma coisa interessante é que nós, no nosso meio, nós com frequência erramos o diagnóstico, porque a metodologia de dosar catecolamina, pessoal, é por cromatografia líquida de alta precisão. É um método que, se você não prepara muito bem a amostra, tem muito erro pré-analítico. Então, como a gente manda para fora do estado, quer dizer, a chance de erro é muito grande. Então, você pode não ter o diagnóstico, porque esse transporte tem que ser em soro congelado, tem que ter feito Então, a gente tem muito erro. Antigamente, a gente tinha um único laboratório no Ceará que deixou de fazer, né? Mas vai para o Pardini, né? Às vezes vai para a Espanha. Então, é difícil acreditar nesses métodos de catecolamina plasmática. Pra vocês terem ideia, uma época que a gente estudava desautonomia, tinha um centro de estudo de desautonomia lá no INCOR, a gente levava as amostras pessoalmente, a gente preparava a amostra no laboratório, porque o erro de interpretação no mesmo doente, quando a gente era enorme. Então, a chance de você errar no diagnóstico por causa disso do ponto de vista metodológico, nós temos esse problema. Uma coisa interessante é que foi colocado, a maioria deles está na suprarrenal. Quando não está na suprarrenal, o primeiro foco mais frequente é paraórtico, né? E rarissimamente intravesical e de cadeias do tórax, né? Eu já tive um caso de feocromocitoma cardíaco, né? Que a gente procurou, metildobenzoguanidina, a lesão intracardíaca, que é muito raro, né? Mas quando não está na suprarrenal, geralmente está na cadeia paraórtica, né? E abdominal, né? Uma das formas que a gente vê, não sei se vocês já acompanharam algum doente no intraoperatório de um feocromocitoma, já? Olha, primeiro, a maioria deles é hipovolêmico, porque eles têm muita natriurese. Então, o que você tem que fazer no pré-operatório é ter que hidratar bem esse doente. Quando ele tem fel, pessoal, o manuseio na hora que tira, esses doentes fazem um pique hipertensivo brutal. Quando você liga a parte vascular, eles chocam imediatamente. Então você deixa noradrenalina e nitroprusiato pronto. Esses doentes vão para 0 de pressão quando você corta. Então o estímulo, se corta lá, ele choca imediatamente. Então vai com monitorização intraarterial, você vai com nipride, deixa o doente muito bem hidratado, né? Há quem questione hoje o benefício desse bloqueio pré-operatório. Tem alguns serviços que não faz esse bloqueio. Aqui algumas pessoas usam carvedilol, né? A gente usa prazosina associada a beta-bloqueador, né? Mas tem gente questionando que isso não é benéfico. Mas a hidratação no pré-operatório e o manuseio intraoperatório, quando é fel, pessoal, é impressionante. Assim, eles
havia 2 ou 3 intraoperatórios, eles vão para 0 de pressão, é imediato. Então tem que ter cuidado, porque o risco cirúrgico desses doentes é alto, né? Principalmente quando tem associado doença coronária, né? Isso aqui acontece com todas as formas de hipertensão secundária, né? Não só no feocromocitoma, mas também a gente vê isso muito no reno vascular, né? Primário, inclusive, né? Que quando tem muito tempo de hipertensão, você trata a causa e já tem remodelação vascular, e eles não melhoram da hipertensão, né? E se é para pesquisar resto tumoral, esse laudo anatomopatológico ele é muito importante, né? Para saber se tem doença maligna mesmo, que aí sim pode pesquisar. Bom, acho que está ótimo a tua apresentação. Eu acho que esse doente tem que fazer um tilt. Porque a gente tem que fazer um tilt, é vital esse tilt nesse doente. Porque já está na fase que não tem hipovolemia de pós-operatório, provavelmente já ajustou o volume. Embora questionável, era interessante medir a volemia total circulante desses doentes, né? Que tem desautonomia primária. Tem muita coisa escrita. Tem uma pesquisadora de desautonomia que tem uma experiência enorme com desautonomia primária. Chama... Estou ficando... Vocês vão chegar lá, quando chegar da minha idade, vocês vão esquecer também. Esqueci agora. Ele fica rindo da minha cara. Eu não lembro o nome dela, mas já eu lembro. Ela tem uma experiência enorme com ajuste da volemia plasmática, que é uma coisa discutível, mas a maioria deles tem hipovolemia associada. Então, por isso que a fluocortisona é fundamental. Acho que o que vai definir desse doente não tem nada de manifestação neurológica, né? Esse doente não tem espasticidade, não tem nada, né? O resto não tem nada. Tá bom. Não tem nada. Eu acho que a gente tem que manter a fluocortisona e fazer as outras medidas, né? Dormir de decúbito elevado, eventualmente tratar a hipertensão noturna, né? Tem apneia do sono? Ela não. É obesa, baixinha, né? Hipertensa. Tá bom. Acho que é por aí. Acho que o que está na torre de melhor vocês tiraram os remédios, né? Não? Provavelmente que tirou o remédio, né? Não, eu acho que assim, também o que acontece muito quando faz essas hipotensões posturais, se deita, aí piora, né? Normalmente nesses pacientes a gente tem que tentar estimular que eles fiquem mais tempo também em ortostase para ir equilibrando, né? De novo, acho que também tem contribuído, né? Não é desse caso, não é desautonomia, mas é porque falou ali você falou da questão do feocromocitoma e da dificuldade das dosagens de catecolaminas. Eu tenho um paciente que ele é hipertenso desde 29 anos de idade. E assim, não tem nenhum, ele é assintomático, o diagnóstico foi por medidas realmente repetidas. E ele trabalha no Cefet e lá eles têm os grupos de esportes, né, periódicos, de competição. E ele joga futsal. Numa dessas avaliações, ele tinha hipertrofia ventricular no eco, mostrando que era uma hipertensão importante, e ele fazia pressões correndo de 25/13, né? A pressão dele nas medidas ocasionais é de 12/8, 13/8, mas ele está com 4 drogas, ele está antagonista de canal de cálcio, beta-bloqueador, diurético e ECA, está com BRA, na realidade, está com mesartana. O mapa dele, a pressão não é controlada, certo? Eu pedi, apesar de ele não ter sintoma nenhum, pedi avaliação renal que não mostrou nada, né, Doppler. Fiz a avaliação das metanefrinas e das catecolaminas. A única coisa que deu alterado foi assim, os valores de catecolaminas plasmáticas totais eram normais, porém, quando dividi a catecolamina em normetanefrina e a outra metanefrina, a normetanefrina era extremamente elevada.
mas o valor total era normal. Ele não tem paroxismos, ele não é taquicárdico. Eu não parti para exames de imagem porque achei que não fosse ainda o momento. Ele agora está com 32 anos e tem hipertrofia ventricular no eco. Esse doente tem que investigar a hipertensão secundária, né? Obviamente. Tem história familiar de hipertensão. Se os pais são hipertensos, os dois pais são hipertensos, ele tem mais de 50% de chance de ter hipertensão. Então, pode ser simplesmente hipertensão primária. Mas abaixo de 35 anos de idade, já com lesão de órgão-alvo, com hipertensão usando 4 drogas, ele tem hipertensão que precisa investigar. Esses doentes, não sei se o Ricardo vê, assim, esses hipertensos jovens, eles são hiperreativos. Mesmo os hipertensos primários, eles têm uma época que a hipertensão é meio lábil, e quando você vai analisar a atividade simpática na evolução na história natural da hipertensão, aquela fase do começo de instalação da hipertensão, eles são hiperreativos. Quando você bota na esteira, eles pulam a pressão. Então, que é próprio da hipertensão estágio inicial. Eu acho que deve investigar. Eu ia para o exame de imagem. Eu faria, porque assim, muito jovem com hipertensão de difícil controle, eu acho que acaba investigando. O que eu acabo fazendo é cintilografia com MBG, que é o mais fácil. É porque dosar catecolamina no nosso meio é complicado. Então, fica dando aula. Eu acho. Às vezes, o que eu faço? Como é mais fácil o acesso, como a maioria deles tem tumor localizado único na suprarrenal, quer dizer, eu posso errar 20%, mas eu vou direto para tomografia de abdômen. Ou ressonância. Às vezes até mais ressonância, por causa da radiação que é menor e o risco é menor. Então, quando eu acho que é muito provável, eu pulo direto por imagem, porque aí, se a clínica bate a imagem, aí depois eu vou atrás de confirmar, mas se tiver um tomo de abdômen inteiramente normal, com suprarrenal normal, a possibilidade de ser um fel já cai muito. Vai lá para baixo, então é muito menos provável. Eu acho que deve ir para o método de imagem. Ok. Eu vou. Os meninos estão saindo. Deixa eu ver se eu tenho no meu. Dá para abrir meu e-mail aqui, né? Eu mostro na outra sessão. Tá bom. É só. Vamos lá.